da marca Confiança foi grande e isso agrega valor, né? E eu não sei ainda, não estou convencido que a Santa SAF vai lá. Eu acho mais que, por exemplo, qual investimento que a Confiança está fazendo na base? Onde está? Porque nós temos valores, e aí a gente pode citar aqui vários, mas vou citar alguns poucos, como Luiz Guilherme, já é uma grande realidade, como o próprio Eduardo, que hoje já é uma grande promessa na base do Confiança, ou do Palmeiras, Del, na base do Bahia, convocado de seleção brasileira constantemente, já sub-17, já fazendo parte do grupo, ele só tem 16 anos, mas já fazendo parte do grupo de profissionais. Tem Vitinho, Sergipano, também está jogando, inclusive jogou contra o Confiança, né? E outros, vários outros valores que são nascidos aqui no nosso estado e que não são aproveitados aqui no nosso estado, e que poderiam ser, e esse ser um investimento com retorno garantido. Às vezes você investe na base, não tem retorno no primeiro ano, mas com 3, 4 anos esse retorno começa a vir, e às vezes esse retorno é eterno. O Palmeiras, que você já citou alguma vez como um modelo, né, acabou de receber agora 30 milhões de reais na venda de Kelvin, um jogador que saiu de lá tem quase 2 anos. Mas aí na revenda dele lá, o Palmeiras, como formador, colocou mais 30 milhões no bolso sem fazer nenhum esforço, nada. O próprio Confiança ganhou dinheiro quando o Gemerson, zagueiro que sou Corinthians, Atlético Mineiro e etc., passou aqui, foi vendido e revendido. Então, por que não procurar reestruturar e dedicar um investimento? E talvez buscar até parceiros que em vez de investir o dinheiro no time como um todo, ou no profissional, mas investir apenas na base e que possa ter esse retorno. Porque eu acho que esse é o caminho, é onde pode ter a médio e longo prazo uma sequência de crescimento para o Confiança. Uma é a oportunidade da administração, boas, que está vendo, como você citou aí, Iago, Luiz Roberto, Miltinho, doutor Daniel, foram pessoas que passaram e vieram nessa coisa. Eu costumo sempre lembrar o seguinte: o Confiança, desde 2015, está pelo menos entre os 60 melhores clubes do país. Foram 2 anos entre os 40, já que ele foi 2 anos de Série B, e os outros anos entre os 60, que é a Série C. Isso não é pouca coisa, é muita coisa. Mas a gente pode ir mais, e eu acho que precisa esse investimento para fomentar lá na frente recursos para o Dragão. Ô Antônio, olha, você explanou uma coisa aqui que é importantíssima, excelente pergunta. Eu vou olhar para o Confiança tem 89 anos. O futebol só cresce se tiver sua base. Eu vou saltar o mais rápido possível para 2025. Confiança não chegou agora nesses 3 anos, que teve sucesso, que muita gente está aplaudindo, que chegou na final da Copa do Nordeste. Isso tudo foi fruto de investimento pessoal. Não foi situação de investimento do clube. Eu fico amargurado de chegar num clube que tem uma história de 89 anos e está estagnado. Eu juro a você, eu vou fazer uma revelação aqui. Quando eu cheguei em casa em 10 de maio de 22, não esqueça essa data, 10 de maio, fiquei amargurado quando eu olhava para a mesa aqui assim, vinha o amigo Pedro Dantas, com a folha na mão aqui assim, e eu olhava para o fundo das minhas costas, o time treinando, olha, um monte de pai de família treinando, jogando, e saber que aqueles trabalhadores não iam receber o salário, porque não tinham na mesa. Vários investimentos para chegar nesse momento. E quando tem esse investimento, como falei há poucos instantes, Aracaju você conta nos dedos pessoas que querem fazer esse tipo de investimento. Para fazer investimento na base é o melhor resultado que se tem, só que o Confiança não tem como investir. Não tem patrocinador, não tem investidor para isso. O melhor caminho seria fazer dessa forma. Você falou de vários ativos que o Confiança tem, Luiz Guilherme, Vitinho, tem agora o que foi para o Japão aqui, que teve ano passado. Marcelo Rian. Mas que passou lá na base do Confiança. Que passou na base do Confiança. A gente teve um resultado espetacular financeiramente agora em 2025. Mas imagine, agora vamos esquecer a parte jurídica que é a Confiança. Imagine, por exemplo, o Wilson Tavares. Wilson Tavares, você está feliz, ganha uma grana absurda, ganha 5 milhões. Ele está feliz, está.
Quanto é que está seu cheque especial com isso? Ah, eu estou com 20 milhões negativo. Essa é a história. O torcedor ele tem que entender isso. Por que eu falo de forma aberta, clara, para que todo mundo... Mas a melhor forma é essa. Para que todo mundo entenda. Ah, foi perfeito, foi ótimo, legal. Mas teve pessoas que investiram para chegar em 2025. E o cheque está um buraco absurdo. Ou seja, nós temos despesas para segunda-feira. O Confiança tem despesas para segunda-feira, Wilson. O Confiança não tem dinheiro para pagar. Tem R$1 para pagar. Ah, mas teve um sucesso agora, porque é o cheque especial, está tudo cheque especial. Imagina você devendo 15 milhões, o cara depositar no banco. O que é que o banco faz? Venha para cá. Já puxa o dele. É lógico. Por esse motivo eu defendo a SAF, porque a SAF sai do modelo jurídico para administrar com um grupo de empresários, uma empresa administrando, e tem profissionais competentes ali, que tenha tempo para administrar, que só trabalha para aquela atividade, não vai dividir. Hoje, o que é que acontece? Por exemplo, o meu caso, eu divido na minha empresa, divido com confiança. E ainda tem a família que tem que dar atenção, né? O que é que Pedro vai fazer? Divide com as coisas dele e divide também com confiança. O que é que o Júnior faz? Mesma coisa. Qual é o desejo agora? De contratar uma SAF e colocar... Vai contratar, por exemplo, Antônio vai ser o administrador. Ele vai ficar full time, o tempo todo ali. É isso que tem que se fazer. Não é fazer paliativos. Veja a diferença de comportamento, de atitude. O Confiança recebeu uma proposta de SAF e direcionou agora para a SAF. O Bahia hoje é SAF. É o Grupo City. Quando o Belitano, que é o presidente do Bahia, que disse, olha, vai ter SAF, o que aconteceu? Formou-se uma comitiva, uma comissão dentro do conselho, e dentro desse conselho criou uma subcomissão, verificava a proposta, outro analisava e contratou um escritório jurídico, pagando preço de ouro para o escritório. Como você tem condições de fazer isso? Não. Não tem. E aí pegou essas pessoas, a doutora Daniela, o doutor Ricardo, né, para analisar toda essa parte jurídica, e aí que aconteceu que ele tem os afazeres. Eles têm os afazeres deles, do dia a dia. Ele precisa manter a família de vocês. E aí a gente fica olhando, verificando, vai corrigir, eu não posso colocar aqui, agora eu vou fazer meus afazeres, né? E aí demora muito. É por isso que eu defendo essa SAF, porque o Confiança, como eu disse, tem 89 anos. Pergunto, Confiança tem um CT hoje? Não tem CT. Quantos campos o Confiança tem? Um campo. Um clube que chegou na Série B, que está na Série C, é para estar nessa condição com 89 anos? Não é para estar. Ô Petrúcio, o Lucas Mateus é colega nosso de imprensa, eu mando um forte abraço para ele, um grande valor do rádio. Ele botou boa tarde, Wilson e demais colegas da bancada da Jornal. Pergunta a Petrúcio, está lá escrito lá em cima. Pergunta a Petrúcio por que o Confiança não contratou outro diretor de futebol com a saída de Luciano Mancha. A diretoria não sentiu necessidade de repor essa função? Boa pergunta, obrigado. Lucas Mateus, muito obrigado, excelente pergunta. A gente estava na reta final, né? A gente conversou muito com a comissão técnica, com o professor Luizinho naquela ocasião, e o clube, mais uma vez, para a questão financeira, teve a opção de contratar atleta ao invés do diretor de futebol, que estava sem a condição financeira. A gente conversou e o leque que a comissão técnica tem, o professor Luizinho tem, porque, na verdade, o jogador... eu tenho, por exemplo, Antônio é o treinador, o Wilson é o executivo de futebol. Pode ter certeza, 90% do atleta chega no local, depende muito do treinador. Ou seja, o treinador tem um leque de pessoas que o atleta tem mais carisma com o treinador do que com o executivo de futebol. Às vezes ele tem uma proposta melhor, mas o treinador liga para ele quer trabalhar com aquele treinador e ele aceita aquela menor. Seja com Vinícius Eutrópio, com Mazola, Luizinho Vieira, Jéssica Guzmão,
professor Vaguinho que é um excelente profissional, né? Depende muito do treinador. Essa foi a razão financeira que a diretoria optou atleta do que o executivo de decisão futebol. conjunta com a comissão. Sempre em conjunto. Não é a comissão, a comissão vou definir, não. Não é a diretoria, não. Sempre em conjunto, sempre em conjunto. Uma outra coisa, se o Confiança tivesse SAF, tivesse uma condição financeira melhor, o time que jogou com o Bahia seria outro. Nós tivemos 5 jogadores no jogo do Bahia que não poderiam jogar, porque a inscrição da Copa do Nordeste... que fez uma falta danada. Pois é, na Copa do Nordeste, a inscrição tinha sido encerrada. Seria uma outra equipe. Mais uma vez, eu defendo a SAF, porque se o torcedor tem um desejo de caminhar e olhar para frente, SAF. Se não tem, SAF, a gente vai passar mais 89 anos com apenas um campo, e aí batendo na porta de A, de B, de C, dividindo. Por exemplo, vai fazer um contrato jurídico de algum atleta, ou de alguém, ou alguma situação jurídica, vai ter que pegar um sócio-torcedor, levar para um escritório de um sócio-torcedor, aí ele vai dividir o tempo dele. Quando tiver um tempozinho, eu faço esse contrato. Quando tiver esse tempozinho, eu vou lá no Confiança. Gente, eu defendo. Então, porque não sendo a SAF, aí o time está sem alimento hoje, então vamos atrás de isso para pedir uma cesta, vamos atrás de outro para pedir R$2.000 para inteirar, não é isso? É exatamente isso. Isso, eu penso, o clube grande não pode passar por isso. Que queira ou não queira, o Confiança é grande. Wilson, eu tenho uma paixão imensa por gestão. Por esse motivo, eu estou levando isso para o torcedor, levando isso para o Confiança. Você é um gestor, né? Sou gestor. Aí eu estou levando exatamente isso para... Sou gestor e também sou advogado da parte jurídica. Estou levando para o Confiança uma condição de... Olha, esses todos os conhecimentos que você tem como gestor também, não é isso? Exatamente isso. Levando para que o Confiança caminhe, olhe para a frente. Não pode? Não pode, mas a condição é essa. É feito você, por exemplo, você chega na sua casa com seu filho vai pedir, por exemplo, meu pai, eu preciso de R$100. O que é que você vai negociar? Se você falar não tem negociação, aí acaba tudo. Então vamos fazer o seguinte, Vou falar assim. 80 resolve, e aí pode negociar. Na gestão é isso, leva a uma condição de melhoria. Olha, a nossa meta é Série B. Vamos pegar na mão de todo mundo, a diretoria, torcedor, patrocinador, de todo mundo, para a gente conseguir os objetivos. Eu, como diretor, vou dizer, eu vou chegar na Série B. Isso não existe. Não existe. É que tem que ser todo mundo. Todo mundo. Então, é feito casamento. Então, falando nisso, meu amigo Pedro Dantas, um abraço para ele, Pedrinho, que eu chamo Pedrinho, porque ele chama Tonhão, que a gente se conhece há muitos anos, batia a bolinha toda quinta-feira. O nosso amigo Pedro Dantas, ele deu entrevista antes de começar a Série C, disse que o Confiança ia ser campeão da Série C. Eu acho que ele precisa rever isso, porque não, realmente ele pode dizer isso lá dentro, vamos ser campeão. Tem que dizer isso todo dia, tem que ter a frase pregada nos quadros, mas externamente deu margem para outros clubes motivar para chegar no Confiança e dar um pau. Porque diz, esse quer ser campeão, peraí, vou mostrar ele como é que é. E uma dica, próximo ano 90 anos, do Confiança, que é quando eu digo qual é o maior presente que o torcedor com certeza vai querer ganhar, o tricampeonato. Porque torcedor é paixão. O Confiança tem um tricampeonato que uns dizem que tem, outros dizem que não tem, por conta daquele título que ficou, é do Confiança, é do Sergipe, não é, né? E sempre aquela coisa, batendo na trave, bi. Então, se a diretoria, seja ela qual for no próximo ano, focar nisso e chegar no final do campeonato, dando esse tricampeonato no dia 1º de maio de 2026, botar lá a faixa, presente de 90 anos, que é aquela coisa, né? Data redonda, todos têm importância. Né? A data é 1º de maio. Não, e todo aniversário tem importância. Um mês antes. Quem não quer fazer 91, 92, todo mundo quer, mas o 90, o 80, o 70, né? Estadual, então, eu acho que esse seria um grande presente para o torcedor. Seria, é mais um título só, não. É o tricampeonato, é os 3 campeonatos seguidos. Eu acho que vocês fariam uma coisa bem bacana, que o torcedor iria guardar com muito carinho, muito carinho. Pode ter certeza. Abraço aí para o Wellington Dantas, está no chat da Jornal, também para o Raimundo Silva, para
o Adriano, Pro Manuel, toda a rapaziada aí, muito obrigado. Wilson, Nós também me somos ligou no aqui YouTube. agora nosso querido Pichilinga, o Antônio Vieira, lembrando, né, que o Thiago Pichilinga, Santos foi da base do Pichilinga, ô, Confiança. Pichilinga, eu estou querendo falar com você depois, viu, Pichilinga? tá ouvindo aí. 999-556965. 999 Ele tem, amigo. 55 Não se engana, ele 6965. tem. Ele liga pra já mim, já. Eu quero falar com você. Seu Pichilinga. telefone toca já já, viu? 999 556965. Sabe por quê, Petrucci? Eu dou o número meu aí, sabe por quê? Porque eu não devo a ninguém, só devo a dois. A Deus e o mundo, certo? Então, não tem problema. Né? E aquele time branco e preto lá deve alguém? Hein? Ou aquele time branco e preto lá deve alguém, não? Não, porque ele tá zerando. Não deve nada. Olha, o Fortaleza faz ganhando 1 a 0 1 a 0 no Vitória Vitória, agora, viu? Fortaleza, mesmo assim. Ó, tá jogo ganhando. desesperado aí, viu? O Jogo Fortaleza desesperado. tá Quem ganhando o jogo, mas perder, é o vice-lanterna ainda, né? quem perder esse jogo aí vai ficar Na complicado verdade, na na Série A, verdade, né? Wilson, o Fortaleza viu o caminho do Confiança e agora está implementando lá no Vitória, para ganhar no Vitória. Deixa eu Rapaz, colocar- a gente não pode nem contar com a do Vitória lá, né? É. Porque os caras querem, vocês tiraram a gente daí. Deixa eu responder o colega Antônio aqui. Antônio, Petrucci, porque mandaram saber aqui no meu zap, disseram assim, peraí, depois você responde. Como é, Petrucci vai sair candidato ou não a presidente do Confiança? Mandou aqui meu zap, é o Florencio. Como é, ele vai sair candidato porque todas as pesquisas indicam ele com a margem muito grande para ser candidato a presidente do Confiança. Pedro Dantas já disse, inclusive, e disse, foi a mim aqui no ar, não foi a mim não, disse no ar, na véspera do jogo Confiança e Bahia, que não ia, eu perguntei a ele, disse que não iria ser candidato à reeleição. Então, teve esse desportista, né, que dirige um grande órgão aqui em Sergipe, uma empresa muito conhecida em todo o estado de Sergipe, né, que já disse que se você não for o candidato a presidente do Confiança, ele vai renunciar a esse órgão e vai se lançar presidente do Confiança. E se ele for, ele ganha. Mas ele disse que confia em você, esse talento que você é, porque ele te conhece muito bem seu trabalho. Então é o seguinte, o torcedor quer saber. Depois você vai responder se você vai ser ou não candidato, porque você tem segunda, terça, quarta, quinta, né, e sexta para escrever seu nome, porque a eleição é daqui a 2 semanas, dia 27, né? Vamos lá. E a inscrição de chapa é até sexta, dia 19, né? 19, exatamente isso. Veja só, Antônio, eu entendi a fala de Pedro Dantas, ver como são as coisas, a visão de cada um. Eu concordo, quero deixar registrado aqui, eu concordo com a fala dele. Eu também, você tem que entrar no campeonato pensar em ser campeão. Eu concordo mas com tem que ter cuidado, como você fala. Eu concordo com a fala dele, porque eu penso que envolve uma situação motivacional para quem está ouvindo ele com a condição de presidente do clube, o atleta presidente do clube. Ele estava no podcast de um patrocinador do clube, né? E aí envolve umas situações econômicas envolvidas e envolve também a questão da emoção, é motivacional, melhor dizendo, né? E se eu estivesse no lugar dele, penso que eu também usaria as mesmas palavras. Uma coisa eu sei que eu entendo. Talvez também, mas eu colocaria uma palavrinha ali. Eu colocaria assim: o nosso planejamento, a nossa meta, o nosso desejo, algo nessa linha, é sermos campeão. Mas ele fez meio que uma afirmação: não, Confiança está entrando para ser campeão. Isso aí alimentou os adversários, os 19 times adversários. Mas eu tô verificando o final da fala, de ser campeão. Como chegou a informação, eu confesso que eu não lembro, mas eu entendo o pensamento do Pedro Dantas, por isso que eu estou dizendo que eu corroboro com o pensamento dele naquela ocasião, porque o desejo dele é levar uma motivação para o atleta, para ele ver que o presidente estava colocando uma ideia, que também o atleta pegasse aquela ideia, a comissão técnica e patrocinador, e também, consequentemente, a torcida, é claro. Imagine, vamos pensar ao contrário. Se ele vai no podcast e diz o seguinte: a gente não vai ser campeão. Se falar que vai ser, vai ter crítica. Se falar que não vai ser, vai ter crítica. A fala pública, a fala pública, e quem está numa condição, por exemplo, da diretoria do Confiança, é um cargo público. O que fala tem repercussão. Pode ser positiva ou negativa. Vai ter mais positiva do que mais negativa. Vai ter apoiador, vai ter... exatamente isso. Tudo, claro, tudo. Eu vou abrir só um parênteses aqui.
eu fiz um trabalho com uma grande empresa aqui no Nordeste. No passado, e a gente reunia com o dono da empresa, e no final do ano ele escolhia funcionários, além da PLR, participação de lucros e resultados, a gente escolhia, por exemplo, vamos escolher aqui, por exemplo, 30 funcionários, naquela ocasião dava um gol, a cada funcionário um gol zero do ano. E aí chamava o pessoal de compras, setor de compras, e o pessoal de transporte, para definir que carro que é, fazer a reunião, essa coisa toda. E a gente, na reunião, a gente escolheria. São 30 carros, escolher carro. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o representante da Volkswagen, naquela ocasião, da Volkswagen, e vamos escolher Gol. E aí aumentamos de 30 para 40 carros, zero, para dar aos colaboradores, aos empregados. Aos destaques do ano. Isso, aos colaboradores, os empregados. E aí escolhia carro branco, carro azul, carro preto, várias coisas. E a gente distribuía os carros com sorteio com o dono da empresa. E aí, quando chegou em janeiro do ano seguinte, disse, olha, tem 2 funcionários que querem falar com os senhores. E a gente recebeu esses funcionários, 2 funcionários. E ele reclamando, disse, poxa, eu queria ganhar um carro branco, e porque eu ganhei foi carro preto. Eu queria um branco, não tenho condições de trocar não. Por quê? Pô, eu ganhei, mas porque o carro preto suja mais rápido. Suja rápido, o carro branco fica mais difícil sujar. Então eu não quero ter essa despesa para lavar o carro que é preto. Veja, um presente. O que eu quero dizer com isso? Não consegue agradar todo mundo. Não consegue. Aí na fala do presidente, o que eu quero dizer? Na fala do presidente, ele teve essa fala, ele não vai agradar. Penso se ele chegasse mudo naquela ocasião, também alguém ia criticar porque ele estaria sendo mudo. É isso que eu penso. Não é? Concordo com você. Agora, veja bem, Petrúcio. Uma coisa eu sou o líder daquele grupo, sou o gestor daquele grupo e trabalho com metas e desejando sempre o ápice. Por exemplo, quando a Confiança subiu para a Série B, comemorei muito alegre. No outro dia, fiz lá a reportagem lá, subi no trio com vocês, recebendo jogadores, aquela festa. Isso, acho que se não me engano, chegaram num domingo. Na segunda-feira, eu já estava cobrando que o Confiança se organizasse para disputar o título, para ser campeão brasileiro da Série C, que é uma coisa inédita e é uma grande conquista você ser campeão brasileiro, não importa a série, é uma grande conquista. É assim o futebol. Você disse, o futebol, a Confiança é entidade privada, mas o dirigente é um cara público, porque tem aquela massa de torcedor ali que é paixão, se sente dono do clube, é o meu Confiança, é o meu Sergipe, é o meu Vasco, é o meu Flamengo, é assim que os caras falam. Então eu acho assim, que o Pedro poderia ter dito, o nosso trabalho, a nossa meta, a nossa ambição, o nosso desejo, nós estamos montando um grupo para conquistar a Série C. E aí, todo mundo, os outros 19 equipes, iam dizer a mesma coisa. Ia dizer, pô, Pedro não falou nada demais. Mas a forma, é o que eu estou dizendo, a forma como ele falou, que o Confiança está entrando para ser campeão, denotou uma certa arrogância. O Confiança vinha de uma grande conquista no campeonato do Sergipano, com grandes atuações, fazendo também já, naquela época, uma boa atuação na Copa do Nordeste. Então, tinha passado de fase, Copa do Brasil. Então, Mas eu entendi seu pensamento, mas eu entendi. A mesma coisa poderia ser dito com outras palavras e não geraria. Eu entendi. E outra coisa, a sua pergunta, por exemplo, o ano que vem o Confiança faz aniversário de 90 anos, né? Aí vai ter uma fala, não vai ser a minha fala, vai ser a fala do torcedor agora, vai ser a fala do torcedor. Para que seja replicado essa fala do torcedor, vou abrir aspas, o Confiança, ele tem uma obrigação de participar do Campeonato Sergipano para ser campeão, fecha aspas, palavra do torcedor. Confiança, Sergipe, Itabaiana tem essa obrigação mesmo. Aí o que acontece? Como eu falo pelo Confiança, tem essa obrigação internamente, porque o mundo se abre para o ano seguinte, que é calendário. Aí volto a fita mais uma vez, que o ouvinte estava mencionando, por exemplo, em relação, parece que foi Manuel Ribeiro. Mas o Sergipe não paga PLR porque não ganha. A PLR não é resultado de salário convencional, não é a troca da força de mão de trabalho com o pagamento. A PLR é um plus. Se eu conseguir um objetivo, eu recebo. Se eu não conseguir, eu não recebo. Então, o Confiança só vai pagar PLR se conseguir os objetivos. Empatou ou não ganhou. Tem objetivo? Não. Então, se não ganhou, não ganhou.
Por esse motivo, eu tenho uma preocupação muito grande nos projetos. Você nunca vai me ver empolgado. Você nunca vai me ver empolgado, ganhando, tendo resultado. Me reúno com a comissão técnica, ganhando o jogo de 10-0, perdendo 10-0. Eu quero entender por que nós ganhamos de 10-0. Não vou ter empolgação nenhuma, 0. Por que nós perdemos de 10-0? Tem que fazer um projeto daquele jogo, estudar aquele jogo, por que nós perdemos, por que nós ganhamos. Para atacar os pontos a serem melhorados. Esse é o papel que o gestor tem que fazer. Concordo. Para, no momento, saber. O momento importantíssimo para pensar isso, acredite, é na hora do jogo e após o jogo. Porque quando ganha, o pessoal está empolgado, a comissão técnica a gente já sai e vai para a parte técnica analisar o que aconteceu. Depois, 2 ou 3 dias depois, a gente vai discutir, vai ficar leve, essa coisa toda, né? Porque quando perde, quem mais sofre? Jogador, comissão técnica, diretoria. Eu cheguei, por exemplo, no jogo Wilson Tavares, no jogo do CSA, lá em Maceió, eu olhei para Pedro, olhei para Júnior, da diretoria da CAT, não existe mais torcedor, menos torcedor, todos são torcedores, eu sou torcedor de confiança apaixonada, mas naquele momento eu esqueço o torcedor, eu estou como gestor ali. Eu vi a emoção deles, olhar para o banco de Júnior, olhar para Júnior, olhar para Pedro, sentir o choro deles, a emoção deles. Mas tem que ter alguém para dar um abraço, para dizer conseguimos, é isso mesmo, vamos olhar para frente, para conseguir nossos objetivos. É esse momento que o gestor tem que estar ativo, imaginando por que nós ganhamos e levar essa massa para a gente ter o resultado, para conseguir os objetivos principais. Porque eu confesso, ele tem a obrigação de avançar. Ele tem a obrigação de avançar. Por esse motivo, Wilson, já olhando para Florencio, é uma comissão que a gente tem, um grupo para definir. O Confiança é grande, muito grande. Ele não pode estar na mão de 1, de 2, de 3, está um grupo pensante. É eu falar uma opinião e você discordar da minha, ele pensar diferente, ter uma terceira opinião, e a gente tem o poder de discutir entre a gente tem que discutir. Eu não sou o dono da razão, você não é o dono da razão, agora a coletividade é que vai dar a base, o alicerce para um resultado do sucesso de um projeto. Então, Florencio, é nesse sentido que eu não posso optar que eu seja presidente ou não, ou seja fazer parte da diretoria ou não, quem vai decidir é o grupo. Eu conversei aqui nos bastidores com o Wilson Tavares. Pense numa eleição convencional. Para que existe prévias? Convencional. Para o grupo definir quem é o candidato. O grupo definir. Quem vai definir o grupo. Veja só. Porque eu sempre vou partir dessa premissa. Sei lá, escolhe o Wilson Tavares, ele se escolhe como presidente do Confiança. Ele vai conseguir administrar sozinho? Não consegue, ele precisa do grupo. Então, na escolha, já do ponto inicial, do ponto de partida, do toque da bola, tem que ser dessa forma. É assim que eu defendo. E é assim que tem que ser mesmo. É assim mesmo. São 16h55. Aracaju, Fortaleza está ganhando vitória pelo placar de 1-0, um gol de Breno Lopes. Estamos acompanhando também a Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O time do Barra está ganhando do Inter de Limeira por 1-0, um gol do Vavá. Estamos aqui acompanhando. Vamos trazer mais outros ouvintes aqui para participar com a gente aqui. Em nome de Legislar, maior administradora de imóveis do estado, a número 1, Rua Alquizaléu 290, no Salgado Filho, a única que paga o seu aluguel administrada. A administração, Dr. Ivan Soares. Autopeça Guto Automecânica, sem tempo para imprevisto. Na Guto Automecânica, seu carro fica pronto, rápido, diagnóstico preciso, serviços eficientes. Venha para Guto Automecânica, Avenida Anísio Azevedo, 900, Salgado Filho, telefone 99162-1339. Um abraço para o torcedor do Confiança e Vasco da Gama, sempre na audiência da sua Rádio Jornal. Em nome também do Atacarejo, Cintos e Fazendas de Pet Shop, Avenida Oswaldo Aranha, 252, Empreendimento Amaral Filho. Vamos ouvir aqui outros ouvintes. Boa tarde, Luiz Tavares. Aqui é David do Porto Tavares.
É Pedro Danta na cabeça aí. E nada de Iago fora. Mas nunca. O Confiança não precisa nem de Iago, não. Nem de Iago, nem de Hernanes, não. Nós quer distância dessas cobras. Traidor, mas nunca. Tá aí a opinião do torcedor aí. Deixa eu ver aqui outro torcedor aqui, conversando com a gente aqui, é o Duval dos Correios.